Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de artesanato aqui do canal. Se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Adriana Miranda, professora de artesanato em madeira, e toda semana trago para vocês aqui conteúdos em formato de passo a passo, onde eu ensino peças de artesanato em madeira, desde a criação até a decoração. Então, se você ainda não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Todas as segundas-feiras temos aula ao meio-dia aqui no canal. Então vem comigo para mais uma aula aqui de passo a passo de artesanato em madeira. A peça de hoje é uma peça que foi pedida lá nos meus stories, numa enquete que eu fiz lá no Instagram. Então, também, se você quer participar dessas enquetes, interagir comigo e ter um pouco do seu conteúdo que você gosta de aprender aqui no canal, então vai para lá também, adrianamiranda.artesã, eu te espero por lá. Vamos começar então com a nossa aula. Bom, vamos lá. Me pediram então lá numa enquete que eu fiz lá nos stories do Instagram para fazer alguma peça no estilo farmhouse. Eu vou fazer hoje o estilo farmhouse sem animais. Porque o estilo farmhouse, ele tem várias vertentes, né? A gente pode fazer o estilo farmhouse com galo, com vaquinha, com porquinho, enfim, trazer os elementos de fazenda para nossa peça. E a gente pode também fazer o estilo farmhouse mais clean, aquele estilo de decoração de sala, né? A gente pode fazer de cozinha e de sala e a gente pode misturar os elementos. Uma coisa muito forte no estilo farmhouse são as cores, né? São cores mais claras, marrom, a cor de madeira em si, o branco, o bege, o verde claro. Sempre, se for colocar cor, coloca cores mais claras, nunca tons escuros. Escuros que eu digo de cor, tipo verde, azul, vermelho, você pode colocar, mas mistura só num detalhezinho, numa fita, deixa o básico do estilo farmhouse pro marrom e preto, branco e preto, essas cores mais neutras, tá? Essas cores mais neutras, não as cores muito fortes. E os coloridos sempre deixando em detalhes, tá? Aqui eu escolhi trazer essas casinhas, né, de madeira pinos. Então a gente vai fazer aqui hoje 2 casinhas e a gente vai trabalhar stencil e listra. Outra coisa que é muito padrão no estilo farmhouse são as listras, quadriculado, então você pode mesclar as duas coisas. Escritas também é muito padrão no estilo farmhouse e eu vou mesclar. Esse stencil de escrita aqui, eu acho ele bem bonito. Ele não é uma escrita estilo farmhouse. A escrita estilo farmhouse, ela é mais desenhada, ela é mais trabalhada. Mas eu vou fazer uma mescla aqui porque eu gostei desse stencil. É o stencil que chegou para mim lá da OPA, que são os meus parceiros, chegou essa semana, então eu já quero usá-lo aqui para fazer uma composição para vocês. E como vocês sabem, eu gosto de mesclar um pouco das coisas, eu não me prendo muito nessa coisa de fazer somente com um estilo de letra, somente com um estilo de cor. Eu acho que dá pra gente brincar e o artesanato é isso. Então vamos preparar aqui pra gente começar o nosso trabalho. A primeira coisa que a gente vai fazer é passar um fundo na nossa madeira. Eu vou usar a base, a cor de fundo clara. Então eu vou trabalhar com um off-white. Tô trabalhando aqui, olha, com a tinta off-white, tá? Vou colocar um pouquinho aqui na minha bandeja. Só que eu quero que essa minha tinta tenha um pouco mais de transparência, porque eu não quero que cobrir totalmente o fundo, esses veios da madeira, porque eu gosto bastante desse veio aqui da madeira. O que eu vou fazer? Eu vou usar gel para matizar, vou colocar aqui do lado um pouquinho do gel para matizar. Eu tô usando esse gel para matizar aqui, olha.
Se você não tiver o gel para matizar, você pode usar gel de cabelo sem álcool, tá? Pode usar que dá super certo também. Então, vamos lá. Vou pegar um paninho aqui. Vou pegar um pincel umedecido na água. E vou fazer uma misturinha aqui da tinta com esse gel. Posso misturar tudo porque eu vou usar em duas casinhas, então eu posso misturar tudo que dá super certo. Mistura bem. Se você tiver como chama, gente? Esqueci o nome. Gel envelhecedor na cor branco que existe, pode usar também, tá? Aqui eu tô fazendo uma misturinha porque eu não tenho o gel branco. Então, ó, aqui, sem segredo, vamos passar aqui todinha na nossa casinha. Pode fazer com o pincel ou se você quiser fazer com a buchinha também pode, tá? Mas estica bem, que é para não deixar marca. A gente não quer deixar marca de pincel de cerda de pincel na nossa casinha. Ó. Vamos passar nela inteirinha. Eu vou adiantar o processo aqui para não ficar um vídeo muito longo, porque isso não tem segredo, tá? Aqui é só a gente fazer aquela pintura de cobertura básica com essa misturinha. Prontinho, as duas casinhas já estão com o off-white passado. A gente vai usar agora uma lixa 320 ou 400, não precisa ser uma lixa muito grossa. E a gente vai lixar, só lixar para tirar a aspereza da peça, não é para tirar o excesso da tinta, porque a gente vai deixar a casinha só com essa demão de tinta, tá bom? Então, só passando devagarzinho para tirar a aspereza, deixar ela com a textura bem macia, bem lisinha, para fazer o efeito em cima. Bom, as casinhas lixadas e limpinhas, vejam que eu lixei um pouco mais nas beiradas, porque eu particularmente gosto de deixar esse efeito mais descascado na beiradinha, tá bom? Se você não gostar, não precisa forçar a lixa nessa beirada. Olha, eu acho que esse daqui dá pra ver bem, olha. Vou colocar bem de pertinho pra vocês verem. Tá? Não gosta, não precisa passar ele muito apertado aqui nas beiradinhas. Agora a gente vai fazer o fundo. O fundo da casinha, vamos trabalhar uma primeiro, depois a gente trabalha a outra. O fundo eu vou fazer com a listra. E aí eu peguei aqui o stencil de listra da Opa, que é essa listra grande. Esse daqui é o código, deixa eu pegar por aqui, fica mais fácil. Depois eu deixo na descrição, tá? É o OPA 2069, mas eu vou deixar na descrição para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é centralizar ele aqui. E aí, eu gosto de centralizar pelo meio
e pelas beiradas. Então, eu sempre faço de tudo para ter certeza que ele tá retinho aqui do lado, que ele tem a mesma distância daqui do lado direito, ele tem do lado esquerdo. E como a minha casinha tem uma pontinha, eu dou uma olhada se ele tá no meio da pontinha aqui, porque aí ele fica bem certinho. Adriana, não tem o extenso de listra, não tem problema, faça com a fita crepe, tá bom? Coloca a fita crepe, coloca uma do ladinho da outra, tira o meio, lixa para deixar bem lisinho e só isso, não tem problema, tá? Agora a gente vai trabalhar com o betume da Judeia. Pode trabalhar gel envelhecedor, pode trabalhar, não tem o gel envelhecedor, faça como eu fiz com a tinta branca, use o gel de cabelo ou o gel para matizar, tá bom? Dá para fazer de qualquer maneira. Eu vou pegar agora uma bandejinha aqui, deixa eu pegar, tá velhinha a minha bandejinha, já tá usada, mas não tem problema. Vou pegar um pincel de cabo amarelo, o betume da Judeia em cera. E aqui, gente, ó, vou pegar um pedaço de papel toalha, vou deixar aqui do meu ladinho, porque esse fundo, ele é bem discreto. Desse lado, que é o lado que eu vou fazer a escrita, ele tem que ficar bem discreto, não é para deixar o fundo muito marcado, tá? Do outro lado, a gente vai deixar bem marcado, desse daqui não. Então, o que que eu vou fazer, ó? Carreguei o meu pincel, vou carregar ele dos dois lados, viro a cerda de um lado, viro a cerda do outro. Dá uma batidinha para esse betume entrar no meio da sua cerda. Pega aqui, ó, tira bem o excesso e aí segura e vai passando. Pode passar de lado, pode passar em pé, faça como você se sente melhor, mas devagar, com cuidado para não ultrapassar a sua listra, ó. Vai trazendo esse betume aqui pro meio. Sentiu que já não tá mais passando aqui? Vira do outro lado da cerda do pincel, tá? Ó. Fica tranquila, porque se você achar que passou demais aqui o betume, depois a gente vem com uma cera e tira o excesso, tá? Ó, aqui do lado, vem bem devagarzinho para você completar o seu desenho, tá? Fez de um lado, vira a sua casinha para ficar mais fácil. Pode tirar para dar uma olhada, ó. Posiciona ele de novo. Segura aqui e aí você vem do outro lado. Dri, não tenho facilidade de fazer com esse pincel. Venha com o pincel pituá. Vem com o pincel pituá, quer ver? Ó, vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar um pincel pituá mais molinho. Eu tenho um pincel pituá que eu gosto bastante de fazer esse efeito. Se eu achá-lo, achei. Ele tá lá do outro lado, peraí. Ó, esse pincel pituá aqui, ele é da Castelo, só que eu não tenho mais o número dele, que ele já tá bem velhinho. Mas a cerda dele é macia, não é cerda dura como o de cabo amarelo ou esse outro pincel pituá aqui, tá? Ele é com uma cerda macia. O que que você pode fazer, ó? Não tem habilidade para fazer com aquele? Não tem problema. Ó. Vai trabalhando. Quer fazer com pincel de maquiagem também dá. Aquele pincelzinho de maquiagem que a gente faz sombreado, olha. Também você pode fazer. Então,
não tem desculpa, dá pra você fazer de qualquer maneira, tá? Ó, vem trazendo um pouquinho essa cor. Tira sempre o excesso do betume na bandejinha, não venha com o seu pincel muito carregado. O pincel macio aqui, ele deixa o efeito mais bonito até, eu acho, tá? Ele não fica tão riscado. Dri, não tem o pincel de maquiagem, não tem o pincel pituá macio, não tenho. O que você faz? Pega um pincel macio seco e trabalha ele aqui em cima. Então, assim, sabe aquela história? Quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa? Não tem desculpa pra gente não fazer. É só a gente se adaptar com o que a gente tem em casa. Então, adapta, gente. Começa com o que tem. Quando vocês tiverem condição de comprar um material diferente, vocês vão e compram, tá? Mas não tem necessidade de falar, não vou fazer porque eu não tenho. Tem formas de adaptar. Tudo dá para ser adaptado. Olha, fizemos as listras. Vou já fazer do outro lado. Vou tentar do outro lado fazer um pouco mais claro, porque esse daqui era para ser mais claro e eu acabei pesando a mão. Então, deixa eu completar um pouquinho mais aqui, porque um lado eu quero que fique mais claro, o outro eu quero que fique mais falhadinho. Só aqui embaixo eu vou dar mais uma carregada. E aí eu deixo esse lado aqui mais... Ó, prontinho. E agora, deste lado, eu vou fazer mais clarinho, tá? Então, deixa eu medir aqui. É que eu comecei com um pincel e terminei com outro, e aí... Tenta sempre começar e terminar com o mesmo, tá? Ó, fez aqui, deu a medida, carrega o teu pincel, tira o excesso, segura sempre. O pincel de listra, ele é mais difícil de trabalhar em superfície pequena, assim, então você vai devagarzinho segurando, faz por etapa, que é pra ele não levantar, tá? Ó, fica parecendo que tá sujinho, né? É uma sujeirinha só pra fazer o efeito. Ó, tá vendo? Fica uma listra bem falhadinha. É bem isso daqui que eu quero desse lado. Eu viro porque eu prefiro trabalhar com ele assim. Porque aí eu vou fazendo no sentido do comprimento da listra. Ó, seguro com as duas, com a mão inteira. Eu coloco a minha mão inteira aqui, ó. E aí eu venho com a mão bem levinha. Nunca pesa a mão no começo. Começa com a sua mão bem levinha. Depois que você sentir a carga do pincel, aí sim você aumenta o peso da mão, tá? Vou dar uma carregada só nas beiradinhas. E vou dar uma carregada nessa beiradinha aqui de cima também, pra ficar igual. Prontinho. Viram como ficou falhadinho? Olha. Esse mais escuro, esse mais clarinho.
Agora a gente vai já fazer o sombreado das partes de cima para integrar isso tudo, tá? Já faço tudo de uma vez. Só que para fazer esse sombreado aqui, eu venho com o pincel de cabo amarelo e aí com o pincel em pé, deixa eu colocar numa posição que dê para vocês verem, olha. Eu vou trazendo e vou fazendo sombreado. Trago a carga do pincel pro meio e deixo o meio sem. O meio eu deixo mais clarinho para ficar mais uma luzinha aqui no meio, tá? Vai fazendo isso na beirada todinha. Sempre com o teu pincel em pé. Dá uma olhadinha para ver se não tem excesso dos lados, ó. Ficou excesso? Vem com o seu pincel trabalhando aqui para não deixar essas beiradinhas com excesso, tá? Tira. Vamos fazer embaixo também, apesar de que embaixo vai ficar apoiado, mas eu preciso integrar toda a minha peça. Nunca deixa um pedaço sem fazer. E sempre, ó, eu não sei se tá dando para vocês perceberem, eu não estou com o pincel de fora para dentro. Eu coloco primeiro o pincel do lado de fora e trago a carga dele para dentro, tá? É de fora para dentro. Ponho, apoio, levanto, levanto, levanto. É que eu tô fazendo rapidinho, às vezes não dá a sensação do que eu tô fazendo aí. Prontinho, olha, o fundo da nossa casinha já está pronta. Dri, não quero deixar isso daqui muito escuro como tá aqui. Pega um pouquinho de cera incolor e você passa. Com cuidado, porque senão vai borrar. Coloca o stencil em cima, tá? Mas como aqui é o meu fundo, eu vou deixar assim. Vou só trazer um pouquinho dessa cera que ficou acumulada aqui pro lado de dentro. Prontinho. Vou tirar isso daqui, não vou trabalhar com isso agora. E agora a gente vai trabalhar a escrita, tá? Vou trabalhar deste lado a escrita Home Sweet Home. Deixa eu virar para vocês verem como que vai ficar. E aí eu tento deixar o mais centralizadinho possível, tá bom? Como aqui eu tenho a escrita do código do stencil, eu vou cobrir com uma fita que é para eu não correr o risco de estragar isso daqui, tá? Deixa eu virar aqui para mim, para eu centralizar ele bem direitinho, aonde eu quero que fique a escrita. Se você quiser medir, dá uma medida. Vou pegar a fita crepe, vou colocar aqui do lado para eu não correr o risco de borrar, porque eu vou trabalhar com a tinta preta. Aqui eu vou trabalhar com a tinta chalk,
que ela tem uma cobertura maior, mas você pode usar a PVA ou acrílica sem problemas nenhum, tá? Então, medir aqui, mais ou menos, não precisa ser 100%, né? Eu, pelo menos, não me incomodo. Mas se você se incomodar e achar que tem que ser bem medidinho, faça as suas medições, tá? Tá tudo certo. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui do lado, porque tem esse galinho aqui e eu posso correr o risco de manchar. E como a gente tá trabalhando com preto, então cuidado, redobrado, porque o preto, gente, não tem jeito, errou, é mais difícil de tirar, tá? Ó, vou pegar aqui a minha tinta. Eu trabalho com o pincel Pituá seco, tá? Eu não gosto de trabalhar com ele molhado nem úmido. Isso eu fui mudando conforme os anos de artesanato. Ó, vou trabalhar ele aqui na minha bandeja, bato, tiro bem o excesso, pego lá aquele meu papelzinho, tiro o excesso pelas laterais, para ter certeza que não vai borrar o meu stencil. Seguro e vou dando batidinha. Aquilo que eu sempre falo para vocês, gente, não sei quem, né, tem sempre gente nova nos vídeos. Eu gosto, quando eu carrego meu pincel Pituá, eu gosto de começar dando batidinha, porque aí eu tenho certeza da quantidade de tinta que tem na minha carga. Depois que eu percebo que o pincel já tá bem descarregado, aí eu venho com movimento circular, tá bom? É uma maneira que eu encontrei de não borrar o meu stencil. Eu vou acelerar aqui, porque eu vou ficar dando batidinha e vai balançar a câmera, então para vocês não ficarem passando mal aí de ver a câmera balançando, tá? Vou bater e vou acelerar. Olha só, gente, que lindo que ficou! Eu sou super suspeita. Ai, eu termino sempre as minhas peças falando, ai, que lindo! Vocês viram, mesmo com o vídeo acelerado, eu passei uma demão e aí eu já vim com o pincel e bati de novo para completar bem. O preto, gente, mesmo com o pincel descarregado, eu não gosto de fazer movimento circular, porque eu não quero correr o risco de dar nenhuma borradinha. Eu vou aproximar para vocês verem que não tem nenhum cantinho da minha peça, da minha escrita borrada, tá? É isso mesmo que eu quero, porque se um fiapinho do meu pincel entra com ele carregado por baixo do meu stencil, eu borro ele, e aí não fica bonito, né? Não é isso que a gente quer. Então, eu acho que ficou perfeito, não acharam? E aí, agora, a gente tem duas opções. Ou a gente faz alguma coisa aqui atrás, eu acho que a gente pode fazer um arabesco, não escrito, mas algum arabesco, alguma folha. Eu acho que uma folha em preto atrás vai ficar bem bonito. Eu vou pegar um outro stencil que eu tenho aqui para vocês verem. E aí a gente faz. Eu vou dar uma secadinha aqui já para não correr o risco disso daqui borrar. Olha, eu vou bater esse stencil, ele é o Opa 1988. Ele é um stencil de arabesco com trigo. Eu acho que vai super combinar aqui por conta dessa folhinha que tem
na parte da frente. Então, eu vou posicionar ele aqui de uma forma que ele fique, só que eu não quero pegar esse pedaço. Então, a gente vem aqui, a gente vai isolando o que a gente não quer, tá? Ó. E vou dar uma fixada nele, porque, né, gente, a gente vai trabalhar com preto, então a gente isola, fixa para deixar tudo bem certinho. Vou virar ele para mim. Ó, vou fixar ele aqui. E vamos lá de novo, o mesmo processo. Carrego o meu pincel pituar, bato, tiro o excesso. Olha que espetáculo de lindo, gente. Olha isso. Maravilhoso, vocês não acharam? E é isso, gente. A nossa peça, esse daqui já está pronto. Quer colocar um fiozinho de rami, amarrar um fiozinho de rami para fazer um lacinho, pode. Quer deixar ele simplesinho assim, sem nada, só ele sendo destaque da decoração, pode também. Eu acho que eu vou deixar ele assim, tá? Olha que lindo, né? Eu acho que só isso daqui já ficou um charme. E vamos partir para a próxima casinha. Bom, gente, a próxima casinha a gente vai fazer a mesma técnica de fundo, o mesmo efeito que a gente fez na primeira, só que a gente vai fazer um outro stencil por cima. E aí vou mostrar para você uma variação na mesma aula aqui, uma variação com stencils, para a gente ver o quanto somente de mudar, a gente fazer um fundo igual, mas a gente mudando a parte de cima, a gente mudando a estampa, e isso o stencil traz de facilidade pra gente, já fica uma outra peça e a gente pode ir compondo assim coleções. Então a gente pode aqui, ó, compor a nossa coleção Farmhouse com as casinhas, uma com uma escrita diferente da outra. Vamos lá? Cortou aqui um pedacinho da gravação, mas não tem problema, só para mostrar para vocês. Olha que coisa mais linda. Cuidado, amor, gentileza e afeto. A escrita do estilo Farmhouse é mais parecido com esse do amor e do afeto, mas tudo bem eu misturar aqui as escritas, as letras, né? O formato de letra, tá tudo bem, não tem problema, né? A gente consegue brincar aqui no artesanato misturando as coisas. E aqui do outro lado, a gente vai fazer essa escrita aqui, olha. Então, eu também vou isolar aqui, medir direitinho, deixar ele bem retinho. Vou isolar aqui, apesar de que
Aqui não tá pegando na madeira, mas eu vou deixar isolado. E vou fazer a mesma coisa. Opa, ó. Com esse stencil maior, tá? De novo, não é exatamente o estilo farmhouse, mas tá tudo bem eu fazer essa mistura de elementos para formar a minha casinha, tá bom? Vou acelerar de novo o vídeo para vocês não ficarem balançando aí. Olha que lindo! Gente, fala se não dá um charme incrível esse stencil. Então, assim, olha só. Vou colocar em pé aqui para vocês verem, tá? Pera aí, deixa eu limpar aqui que eu vou arrumar para vocês verem como ficou bonita a composição. Bom, gente, chegamos ao fim, então, da nossa aula. Vou mostrar para vocês aqui. Olha que incrível a composição das duas peças, para a gente fazer uma coleção de casinha farmhouse. Eu vou deixar depois lá na minha outra rede social as fotos dela para vocês aí se inspirarem. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam então, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ajuda o nosso crescimento, já ativa o sininho para receber notificação de tudo que a gente traz de conteúdo para vocês. E a gente se vê amanhã, terça-feira, na nossa live e semana que vem com mais um vídeo de artesanato em madeira aqui no canal Adriana Miranda. Um beijo enorme para todo mundo, fiquem com Deus, uma semana cheia de luz e amor. Beijo!